mérito agora da presente ação penal, que o mandamento de criminar situações envolvendo estruturas associativas mais complexas surge com a recepção no direito brasileiro da Convenção de Palermo. E aí eu transcrevo aqui o dispositivo que trata do tema. Recordo ainda que imputação penal aos acusados compreende como núcleo integrar a organização criminosa armada na forma prevista no artigo 2º da Lei 12.850. Dos dispositivos legais, extraem-se os seguintes requisitos para a configuração da organização criminosa: a existência de uma associação de pessoas estruturalmente ordenadas, com hierarquia por divisão de tarefas, com o intuito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza e mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Na doutrina, acrescenta-se a necessidade de estabilidade, diferenciando das hipóteses de concurso de pessoas ou de associação eventual para a prática de crime. Antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes, tudo mediante a prática de ações ilícitas voltadas para a vulneração de tipos penais previstos no artigo 359 L e M do Código Penal, assim como outros. Hoje o ministro Alexandre de Moraes também já fez referência que o objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja qual fosse o método a ser utilizado, o método criminoso a ser utilizado. E isso, de fato, na minha compreensão, está configurado. Segundo a denúncia, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contando com o auxílio direto de Walter Souza Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa de seu governo, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe de Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Gustavo Torres, ministro da Justiça, que também exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Ramage Rodrigues, delegado de Polícia Federal, que à época exercia o cargo de diretor-geral da BIM, e Mauro César Barbosa Cid, seu ajudante de ordens, constituiu e estabeleceu uma organização estável com duração superior a 1 ano, cujo planejamento descrito em inúmeros documentos apreendidos previa ações coordenadas voltadas para a permanência, a revelia do processo eleitoral e, pois, da vontade popular no poder de Jair Messias Bolsonaro. Também contou com o auxílio imprescindível de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, e Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, que disponibilizou seu contingente para que o plano tivesse êxito. Prossigo no meu voto, dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro, apontado como líder da organização criminosa, diante da sua posição de comando, referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Como já disse aqui o ministro Alexandre de Moraes, na data de hoje, e em todos os atos, o que se via era justamente a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e não de outra pessoa, como seu ajudante de ordens ou qualquer outro membro da organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Augusto Heleno e Alexandre Ramage teriam prestado auxílio psíquico, elaborando planejamento detalhado, constituindo discursos para fomentar a narrativa golpista e viabilizando o uso da BIM para monitoramento de pessoas e interesses da organização.
Anderson Gustavo Torres, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, teria atuado para a difusão de notícias sabidamente falsas sobre o sistema eletrônico de votação, além de ter empregado sua posição para viabilizar a ação indevida da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, em que grupos de eleitores foram alvo de operações de trânsito destinadas a dificultar o acesso aos locais de votação. Mais do que isso, na condição de secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, viajou às vésperas do dia 8 de janeiro, ignorando o risco elevado de convulsão social, já monitorada em grupos de redes sociais entre integrantes das forças de segurança. Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordem, seria o porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e responsável pela transmissão de orientações e informações aos demais membros do grupo. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na condição de ministro da Defesa, seria responsável por endossar a narrativa de descredibilizar o sistema eleitoral, utilizando-se, inclusive, de estrutura do Ministério da Defesa para tanto. Ainda, segundo a Procuradoria-Geral da República, assumiu o papel voltado a articular o convencimento da adesão de comandantes das Forças Armadas às ações do grupo. Almir Garnier Santos, por seu turno, deveria fornecer auxílio material, viabilizando a adesão da Marinha aos insurgentes quando fosse decretado o golpe de Estado. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Jair Bolsonaro e seu candidato à vice nas eleições de 2022, figurou como um dos integrantes do gabinete de crise a ser instituído após a deflagração do golpe e atuou incisivamente nos momentos de intensificação das ações do grupo, sobretudo em relação à execução do plano Punhal Verde Amarelo, que previa o monitoramento, como já foi dito aqui, a neutralização dos candidatos eleitos e do eminente ministro relator, com o uso de integrantes armados das Forças Especiais do Exército. Ainda atuava na articulação com os apoiadores do grupo, que se encontravam acampados à frente dos quartéis. O longo iter criminis apresentado pela peça acusatória, comprovado por meio dos documentos apreendidos, com o registro de diálogos entre os integrantes da organização e com terceiros, depoimentos coletados na fase policial e durante a instrução, revela, por seu turno, a estabilidade da organização e o próprio direcionamento das ações, antes e depois das eleições de 2022, revela a continuidade do projeto em torno do escopo maior da organização, que era a manutenção de um grupo específico no poder, independentemente, friso, da vontade popular. Os elementos coletados, por fim, demonstram à sociedade que a organização se valeu de ameaça de se recorrer ao poder incontrastável do Estado, recorrendo-se às Forças Armadas, com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos poderes da República, assim como depor um governo eleito de forma legítima.